Quantos aqui são pais? Já educaram os filhos? Alberto ainda não teve a oportunidade de nomear. Já pode contar, né? Mas todos aqui sabemos que criança dá trabalho. Então o povo de Israel dá muito trabalho para Deus. Léo, você é teimoso em casa? Não é não? Você não é teimoso? Você obedece? Então, Léo é um exemplo. Ele obedece e faz. Mas muitas crianças por aí, aqui, quantas igrejas, elas costumam dar muito trabalho aos pais. A gente passa, vê crianças correndo no corredor, desobedece. E aí a gente vê que elas são muito teimosas. E o povo de Israel também era muito teimoso. Ele sempre teve o problema de adorar outros ídolos. Ele queria ter alguma coisa para que eles possam enxergar. Então, se Abraão, Elias, Moisés, eles falavam com Deus, eles não conseguiam ver Deus. Então eles queriam ter alguma coisa que possa tocar, que possa se ver, para que possa sentir alguma coisa física. Então, o povo de Israel sempre teve esse problema. E lá em 1 Reis 18, é uma passagem muito conhecida. A gente vai estar estudando esse capítulo hoje. Ele fala sobre uma desobediência, mais uma desobediência do povo de Israel. E aí, outro ponto que a gente pode ver também é o líder. O rei Acabe, ele foi designado para ser um líder do povo de Israel. Então, um líder precisava, um líder assim, com status de rei, ele precisava de ser, na mentalidade deles, ter um porte físico bom, entender de guerra, porque tinham muitas guerras naquela época. Ele precisava ser culto, não poderia ser qualquer um seria o rei. Então passava por um processo ali até ele se tornar um rei. Porém, o ponto principal no povo de Israel era ele se temente a Deus. Porém, Acabe, ele deu mais ouvidos à sua mulher Jezabel, que não era israelita, e com isso ele tornou o povo idólatra. Então, nós podemos ver que quão especial é o trabalho do líder. Então, se o líder, como Moisés, ele era o líder de Israel, ele era, vamos supor, o rei de Israel na época. Então, ali, ele falava com Deus, ele ia no monte, Deus falava pessoalmente com ele, e aí ele passava bons conselhos para o povo, e o povo, ele sempre andava no caminho certo. Às vezes desviava, mas depois ela voltava. Agora, vamos pegar o exemplo de Acabe. Acabe como um rei idólatra, como um líder idólatra, que não queria saber de Deus. Ele colocou falsos ídolos no templo. É como se trazesse, nos tempos de hoje, fosse num centro espírita e fizesse trabalhos espíritas aqui, trabalhos de macumba aqui. Era o que Acabe estava fazendo no templo de Deus. E Deus reprovou isso. Então Deus sempre teve uma pessoa especial para que possa estar assim, mostrando ao povo qual é o caminho certo. Vários exemplos nós temos: Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Sansão e Débora. São vários exemplos que podemos citar aqui, que Deus usou para que possa estar voltando o povo de Israel nos filhos certos. E aqui no versículo 1, vem dizendo aqui: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então ali, por conta dessa idolatria, Deus não fazia chover sobre a terra durante 3 anos. E ali o povo já não aguentava mais, porque não tinha os animais não tinham o que comer, o próprio povo não tinha o que comer por causa que não tinha água, não tinha o que beber, eles estavam passando por um momento de muita dificuldade devido a esse pecado, a essa idolatria. Então, trazendo para os dias de hoje, qual é a chuva que Deus não está derramando na sua vida hoje?
será que está faltando na sua vida hoje? Será que é dinheiro para poder pagar as contas? No caso dos jovens, uma namorada para poder casar, estabelecer um lar? Será que é um automóvel que você está precisando? Qual é a bênção que você está precisando hoje? Será que é a sua saúde? Qual é a chuva que Deus tem que derramar na sua vida hoje? E ali o Elias, ele ia começar, nesse capítulo, ele ia começar, podemos chamar de uma reforma no povo de Israel. Então, continuando aqui, ele fala: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então, aqui fala que Elias ele era corajoso. Ele sabia que o rei Acabe, se o visse, ele ia matá-lo. Podemos então trazer essa história para os valdenses, o povo valdense. O povo valdense ele foi um povo que sempre gostou de seguir o que estava escrito na Bíblia. Por conta disso, eles foram perseguidos pela Igreja Católica e, por conta disso, eles não tiveram medo. Eles ficavam em paz nos seus vilarejos, porém, eles sempre pregavam de uma maneira não assim, tão alarmante, mas sempre estavam pregando ali a palavra de Deus, o que nos concedeu a Bíblia até hoje. Será que você hoje está tendo medo na sua escola, na sua comunidade, no seu trabalho? Será que você está tendo medo de apresentar-se a Acabe? Hoje te fala para o seu professor, hoje eu não vou fazer a prova na sexta-feira à noite, não vou vir no sábado porque eu sou adventista, eu guardo o sábado, eu sigo os mandamentos de Deus. Deus ele foi fiel para comigo, eu agora estou sendo fiel para com ele, por isso eu não vou vir fazer essa prova. Será que eles estão sendo fiéis a esse ponto de o patrão virar para você e falar: olha, se você vir trabalhar no sábado, eu vou triplicar o seu salário. Seu salário vai aumentar de uma forma inesperada, você vai ser o que mais vai receber nessa empresa. Será que estamos sendo fiéis a tal ponto de falar: não, eu vou seguir ao meu Deus? Se precisar, até sair do serviço, mas eu vou ser fiel ao meu Deus. Será que estamos sendo corajosos como Elias? E aqui no versículo 3, ele continua: Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias ele tomou 100 profetas e 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então Deus ele nunca deixou faltar o alimento para os seus servos fiéis. Podemos ver aqui que se formos fiéis a Deus, Deus ele nunca vai deixar de os sustentar. Mesmo que você passe pela situação mais terrível, mesmo que você esteja ali no corredor muito estreito, que não dê para você passar de frente, só dê para você passar de lado, de tão estreito que é. Mas Deus ele sempre vai estar ali com a sua destra fiel, te ajudando. Amém. E aqui continua dizendo: disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achamos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Engraçado que aqui o rei de Israel ele não estava preocupado com o seu povo, ele estava preocupado com os dias de hoje os seus animais, com os dias de hoje os seus carros, os seus automóveis. Ele não queria perder os seus cavalos, então ele falou: vamos até algum local aí para ver se a gente consegue achar uma água para poder dar de sustento para os nossos animais, porque senão a gente vai perder os animais. E aqui na Bíblia não cita, ele falou: vamos ver se a gente consegue achar água para poder plantar alguma coisa, para poder a terra estar melhorando de novo, para poder estar dando de alimento ao nosso povo, o nosso povo está perecendo. E aqui, por conta dele não buscar a Deus, ele estava sem chuva e agora também sem alimento e não procurava atender o seu povo. Então, aqui no verso 6, diz assim: repartiram entre si a terra para percorrer. Então Acabe foi a uma parte do caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias?
Respondeu-lhe Elias: Sou eu. Vai e diz a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Então Elias, ele estava procurando, estava querendo dizer para o rei Acabe que ele estava ali, que ele precisava de falar alguma coisa, diferente de Jonas. Jonas, nós podemos ver que ele procurou fugir da presença de Deus. E, de uma forma assim, surpreendente, ele procurou ir logo para o mar, para um navio, e esconder de Deus no navio, fugir e ir para um outro local, ir para Jope. E aí, Elias, ele não fugiu da parte de Deus. E ele estava procurando, falando: ó rei Acabe, eu estou aqui, eu preciso de falar com você. Então, continuando aqui, verso 9. Porém, Obadias disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse homens à tua procura. Interessante aqui nesse versículo é que entre os amonitas, entre os filisteus, entre todos os inimigos de Israel, não teve um reino que mandasse procurar Elias e matar. Mas a própria casa de Israel, a própria igreja de Deus, estava querendo matar o ungido de Deus, Elias. E, continuando no verso aqui, ele vem dizendo, e dizendo eles: aqui não está fazendo jurar aquele reino e aquela nação e que te não ouviam, não te haviam achado. Então as nações, elas sempre falam: não, Elias não está aqui, temendo a face de Israel. Será que hoje nós estamos sentindo algum remorso quando chega um ungido de Deus, um servo de Deus, e fala para você: olha, você sabe, o seu pecado é esse, e você precisa mudar, porque vai ser bem para você e para a igreja, para o seu crescimento espiritual, vai ser bom. E será que estamos negligenciando essa voz que Deus está mandando a nós? Deus, ele age de uma forma especial na nossa vida. Ele sempre tem uma forma diferente de falar conosco. Então, ali, conta a experiência, não é verídica, é experiência, só uma ilustração. Fala que um homem, ele estava na cidade, e ali naquela cidade, vê as notícias em todos os telejornais, rádios, falando que ali ia ter uma forte chuva e no tudo ia destruir aquela cidade. Então, ele orou a Deus e falou a Deus: o Senhor me proteja, o Senhor me guarde e que o Senhor me livre desse mal, para que eu não possa morrer. Então, veio a chuva, já estava alagando e ali eles estavam no terraço da sua casa, porque sua casa estava coberta de água. Então, todas as mandas tinham fugido e todos chamavam ele para ir: não, Deus vai me salvar. E aí veio o corpo de bombeiro, veio a polícia, veio o helicóptero, e vamos embora, aqui vai acabar tudo. Ele: não, Deus vai me salvar. E ali, infelizmente, esse homem, na história, ele morreu afogado. E é uma ilustração, gente. Quando ele chegou no céu, ele falou: Deus, por que você não me salvou? Ele falou: não, filho, eu te mandei lá o corpo de bombeiro, eu mandei as notícias nos telejornais, eu avisei pelos seus vizinhos, chamando para poder sair, e você continuou. E infelizmente você morreu, porque você não quis a luz da minha voz. Então Deus, ele não vai virar para você diretamente e vai falar: olha, Alberto, você tem que seguir para o norte, você tem que ir para o sul. Ele sempre vai estar mandando alguém, ele sempre vai estar na palavra de Deus, você em comunhão com Ele, assim Ele vai estar falando com você. Você não pode chegar para Deus e falar: porque Deus vai me ouvir, eu estou aqui perdido e eu preciso do auxílio de Deus. Se você não buscar, Ele não vai poder fazer nada com você.
Diz lá no Evangelho que pedi e dá-se-vos-á, bateis e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, devemos buscar a palavra de Deus enquanto ainda há tempo. E aí, continuando aqui a história. Então, Elias disse, agora tu dizes, não, o Batista, agora tu dizes, vai, diga ao Senhor, e eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, eu sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai dizer ao Senhor, eis que aqui está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor, Deus dos exércitos, Senhor Deus, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi o Batista encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse, és tu o perturbador de Israel? Então olha a audácia, a ousadia de Acabe. Ele vira para Elias. Então podemos imaginar a cena, num templo cheio de ídolos, traduzindo para a linguagem de hoje, cheio de macumbas, e ele vira para Elias e fala, acaso é você o perturbador de Israel? É até uma ironia, o rei ele virar para um profeta e falar, com todo esse negócio que o próprio rei colocou, e falar, é você o perturbador de Israel? É você que não está deixando vir essa chuva? Então ele responde para ele, aqui no verso 16, não, verso 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Balaíns aqui é o povo que seguia a Baal. Então aqui ele estava seguindo a Baal, Acabe e todo o povo de Israel. Então, aqui ele continuando no verso 19: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então, ao todo aqui são 450 por 400, 850 profetas de Baal. Então aqui um homem, Elias, desafiou todos os profetas de Baal, 150 homens, para fazer prova do Senhor e ver quem é o povo, quem é o Deus verdadeiro. E ali, na mente dos Balaíns, eles estavam com a vitória ganha, porque no número, numa batalha de 850 homens contra um, quem vence são os 850. Porém, se tiver 10 milhares de homens e apenas um que seja fiel a Deus, é certo que Deus há de amparar o seu filho. E ali, continuando a história, então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então ali os profetas estavam no Monte Carmelo e todo o povo de Israel foi lá ver esse acontecimento. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando? Se você ainda não prestou atenção em nada que foi dito hoje, preste atenção nesse verso. Aqui diz Elias, pela boca de Deus: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, nada lhes respondeu o povo. Então, trazendo o vídeo de hoje, até quando vamos estar entre a novela e a casa de Deus? Até quando vamos estar entre a maquiagem? Até quando vamos estar
e seguir os mandamentos de Deus. A Bíblia é clara em dizer: guardai os mandamentos e será salvo, como diz lá no jovem rico. Porém, não é só guardar mandamentos. Viver, testemunhar, ler a Bíblia, orar, são provas de que você está vivendo com Deus. E até quando vamos estar cocheando entre dois senhores? Diz uma experiência, também não é verídica, é só uma ilustração, que tinha dois lados. O lado de Deus, o lado de Deus, e o lado de Satanás. E aqui tinha um muro. Então, os anjos de Deus estavam ali do lado direito e tinha um homem em cima do muro. Então, ali os anjos disseram: vem para o nosso lado, vem, aqui você vai ser feliz, você vai ser salvo, vem para o nosso lado. E do outro lado, Satanás tranquilo, os anjos de Satanás quietos ali, sem nenhuma lá, sem nada. Então, ali o homem ficou intrigado e perguntou para os anjos de Satanás: por que vocês não estão me chamando do lado de vocês? Porque os anjos de Deus estão me chamando com todo fervor aqui, e vocês não estão me chamando por quê? E com toda a autoridade, Satanás vira para ele e fala bem assim: eu não preciso te chamar, porque o muro, ele é meu. Então, à medida que você está em cima do muro, você já me pertence. Fica a lição para nós hoje. Será que vamos escolher o quê? O lado de Deus ou o lado de Satanás? Já vimos que não existe esse muro. Esse muro, se estamos em cima dele, estamos do lado de Satanás. Só existem duas opções: ou você segue a Deus, ou você segue a Satanás. Ou você está no monte, ou então você está no vale, como diz lá o profeta Isaías. Continuando aqui a nossa história. Então estava todo o povo reunido e o povo nada respondeu a Elias. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor Altíssimo. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Então o povo ali gostava da festa, da bagunça. Quantos aqui não gostam de uma festa? Todos gostamos de festa. Hoje em dia, não vamos assim, botar baladas, assim, não, vamos botar uma festa. É bom a gente confraternizar com nossos irmãos. Agora, o povo, ele estava à solta, ele podia fazer o que quisesse, adorar a Deus o que quisesse, ele não precisava de dar o dízimo, não precisava de guardar dízimo nenhum, ele podia fazer o que quisesse, que eles não tinham a consciência, não tinham aquele peso na consciência deles, e também não eram cobrados por medida alguma. Então o povo gostou dessa ideia e seguiu por Acabe. Só que, porém, ali Elias, ele falou: vamos ver quem é Deus. Então o povo gostou da ideia porque achou que Baal fosse derramar fogo do céu. E continua aqui: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado. Prepararam-se e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Então vamos supor que eles estavam ali desde as 6 horas da manhã. Das 6 da manhã até meio-dia são 6 horas. Mas de 6 horas só clamando a Deus, aquele sol quente, não tinha nuvem nenhuma no céu, porque não chovia. Aquele sol quente, quanto aqui já, todo mundo pegou um sol de meio-dia aqui no Brasil. Então lá já era muito mais quente. E eles pegando aquele sol quente em cima do Monte Carmelo,
tentando que Baal ouvisse. E ali eles se cortavam, eles clamavam, eles cortavam mão, cortavam perna, para ver se Baal atendia o sacrifício deles. Diz Ellen White, que dizia, que naquele monte ali estavam, se não todos, estavam muitos demônios reunidos, inclusive o próprio Satanás. Então ali estavam todos querendo que derramasse, eles queriam derramar de qualquer jeito. Se caísse uma labareda para eles, acaba de bom tamanho. Fala, esse aqui ele caiu a labareda de fogo aqui, então ele é o Deus de Israel. Então, se caísse um pingo de fogo para eles, ele estava de bom tamanho. Porém, sabemos que o poder de Deus é maior. E ali, Deus não deixou que caísse nenhuma labareda de fogo. E todos os demônios ali, com todas as suas forças, tentando derramar fogo do céu. Porém, Deus não permitiu. Então, continuando aqui. Eles gritavam: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias já estava até zombando deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidade de outros irmãos seus, ou de viagem, ou então ele ia dormir. Então, se vocês clamarem mais alto, ele ia despertar. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias instalou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então, para você semear uma semente, você sabe que não é um buraco pequeno. Vamos supor meio metro para poder semear uma semente. Então, 2 sementes, 1 metro. 1 metro ele cavou, chão abaixo, em volta do altar. E ali ele mandou derramar água. E derramou água sobre aquela valeta, e derramou água em cima do altar. Derramou bastante água. E ali o povo, os balaíns já estavam, Baal, já estavam ficando perplexos. Ele está ficando doido, como é que vai pegar fogo na água? Então ali ele mandou fazer essa valeta e derramar bastante água. Então encheu de água 4 cântaros e derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Quantos aqui já acamparam? Já foram da roça, já botaram lenha no fogão a lenha. Todos sabem que se a lenha estiver molhada, o fogo não pega. Isso é óbvio. Então, Elias mandou: taque fogo sobre a lenha, taquem água sobre a lenha. E aí, tacaram, segundo o que ele mandou. E tacaram 4 cântaros. 1 vez, 2 vezes e 3 vezes derramaram 4 cântaros de água. Um vaso mais ou menos desse tamanho. Então tacavam 4 cântaros desses 3 vezes. Então 12 cântaros desse de água. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água dele. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no meio. Então imagina agora essa cena. Tem um altar aqui, com muita água,
lenha molhada, e pedras e terra, e o holocausto. E aí Deus manda fogo do céu e consome toda essa pedra, todo o holocausto, toda a água e toda a terra. É o nosso Deus maravilhoso. E então o povo ficou sabendo que Deus é o Deus de Israel. E o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Vemos aqui que nosso Deus também é um Deus justo, Ele é um Deus maravilhoso, Ele concede seu poder àqueles que o clamam, mas aqueles que não o obedecem, Ele é justo. Sabemos que hoje Deus ele não vai matar qualquer um dos seus filhos. Ele nunca teve o prazer de matar um ser humano, mas Ele é justo. E depois da morte de Jesus na cruz, qualquer pecado cometido por qualquer ser humano, é só você se ajoelhar, pedir perdão a Deus, e Deus ele vai dar na mão do seu filho e vai ver que ali nas mãos de Cristo, ali está todos os pecados pagos ali na cruz. E continuando mais à frente na história, fala que Elias, ele manda Eliseu olhar por 7 vezes por detrás do monte, e ali na 7ª vez fala que ele viu uma nuvem do tamanho da palma de um homem, e ali ele falou para preparar-se, que ele ia chover. E ali mandou Acabe correr, preparar os seus carros, os cavalos, porque ia chover. E choveu bastante em Israel, e ali Israel novamente foi abençoado por Deus por intermédio de Elias. Então aqui podemos ver que Deus é um Deus maravilhoso, Deus ele é um Deus justo, e a cada momento Ele está à disposição a ouvir cada prece, cada coisa que eu faço. E para recebermos essa graça de Deus, esse infinito amor, nós precisamos apenas de buscar a Ele. Então, meu conselho de hoje: busquemos a Deus. Vamos a cada dia buscar a Deus de manhã. Diz Lutero, para finalizar, ele falou assim, Lutero, que se você não quer se encontrar com Satanás pela manhã, pelo dia, encontre-se com Deus de manhã. Então, quando você acordar, faça um envio, busque a Deus, e Ele vai derramar a bênção sem medida na sua vida. Esse é o segredo de oração. Todos de pé, vamos cantar o hino Vem a Cristo, número de